Estamos continuando nossa jornada ao longo deste tempo, provocando em você sentimentos e posicionamentos que com certeza vão transformar a história da sua família. Estamos escrevendo um livro novo, estamos escrevendo uma história nova. Para início dessa nossa sessão, eu queria recorrer a um texto bíblico no livro de sabedoria, no livro de Provérbios. Provérbios capítulo de número 24, a partir do verso de número 3, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, ouça isso, com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Crie esta imagem em sua mente. Alguém que usa da sabedoria para edificar a sua casa, usa da inteligência para cuidar do seu lar. Lembra dos 3 elementos que comentamos ainda lá no início? Um dos primeiros pontos para você escrever sua história nova é o cuidado com as memórias. Trabalhamos isso em nossa última sessão e falamos sobre o poder do perdão na limpeza e tratamento da memória. Queremos avançar um pouco mais no dia de hoje falando sobre conhecimento. Uma outra maneira de você construir uma história, escrever um livro, é através do conhecimento. Você percebeu no texto bíblico que usamos que as palavras sabedoria, inteligência, conhecimento e conselho estão juntas nesse trecho? A sabedoria se apresenta como um meio de construção e edificação. A inteligência se apresenta como um modo de confirmação, de firmar. O conhecimento é apresentado como o que traz prosperidade e o conselho como aquilo que traz vitória. Essas 4 palavras são poderosas e produzem efeitos extraordinários. Nós podemos imaginar então que uma casa que tem sabedoria, inteligência, conhecimento e conselho, ela será edificada, fortalecida, próspera e vencedora. Deus é um Deus de sabedoria. Sabedoria é um dom extraordinário. Sabedoria é um dom maravilhoso. Percebe que ele é um doador. A Bíblia diz no livro de Tiago, se alguém tem falta de sabedoria, peça. Deus, por vezes, em sua palavra, repete dizendo que ele tem o espírito de sabedoria. Nós somos desafiados pelo sábio rei Davi a sermos sábios e buscar a sabedoria também pelo seu filho Salomão. Moisés, um homem muito sábio, tanto na ciência egípcia quanto no conhecimento das coisas de Deus, disse: aprendamos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Ou seja, a sabedoria é uma construção diária. Note isso, a sabedoria é uma construção diária. Este efeito da sabedoria na nossa vida nos ajudará na solução de conflitos. Este efeito da sabedoria na nossa vida nos fará aplicar ações, e tudo que você está recebendo nesses dias é, de fato, o aumento da sabedoria, o incremento do seu conhecimento. Uma das passagens mais conhecidas e dos discursos mais conhecidos de Jesus, ele conta a seguinte história. Ele diz: vou dizer para vocês quem é o homem sábio. Imagine que ao lançar esta chamada, Jesus atrai sua audiência e a atenção delas, dizendo: vou mostrar para vocês quem é o homem sábio. E ele diz assim: o homem sábio é aquele que construiu sua casa sobre a rocha.
ele cavou fundo os seus alicerces. Ele fez fundo o seu firmamento. Quando vierem as chuvas, quando soprarem os ventos, quando correrem as águas de uma enxurrada, esta casa não cairá, pois está firmada sobre a rocha. Assim é o homem sábio. Quem é o sábio? Aquele que ouve e pratica. Quem é o sábio? Aquele que ouve e pratica. E então ele segue a mesma história dizendo, e vou mostrar para vocês quem não é sábio. É aquele que cava o seu alicerce na areia, edifica a sua casa, porém, quando sopra o vento, vem a chuva, corre a enxurrada, a casa cai. Quem é este que não tem sabedoria? É aquele que ouve e não pratica. Então percebe que apenas adquirir conhecimento não é suficiente. Uma pessoa cheia de conhecimento nem sempre será uma pessoa sábia. Uma pessoa tomada de inteligência nem sempre será uma pessoa sábia. Porque há pessoas que têm extremo conhecimento acumulado, mas uma prática de vida muito pobre. Jesus então disse que a vida é assim. É alguém que ouve e pratica, tem sabedoria. Alguém que ouve pode até receber o conhecimento, mas não pratica, este não é sábio. Ele compara estes dois como alguém que constrói na areia e outro que constrói sobre a rocha. Ora, construir na rocha e construir na areia são duas práticas completamente diferentes que exigem um esforço completamente diferente. Percebe que quem cava na rocha leva mais tempo, mais empenho, mais despesa. Parece que sua obra atrasa e custa mais caro. O que cava na areia cava mais rápido, gasta menos, portanto consegue uma aparente eficiência no primeiro momento. Um relacionamento saudável é construído ao longo do tempo e com muito investimento. Um relacionamento saudável é construído ao longo do tempo e com muito investimento. Relacionamentos superficiais são explosivos, são momentâneos, parecem que serão tudo, mas não passam de um castelo de areia. Portanto, que o conhecimento possa iluminar a sua vida, a prática da inteligência adquirida possa se transformar em sabedoria no seu dia a dia, para que você aí onde você está agora, possa ter a ciência disso. Construir uma casa é cavar em uma rocha, é colocar fundo os seus alicerces. Percebe que a sabedoria vai lhe ajudar nisso. Cuidado, porque você pode usar um modelo errado de sabedoria. Há muita sabedoria que poderia ser chamada até de diabólica. A Bíblia nos fala sobre isso. É uma sabedoria que é egoísta, é uma sabedoria que é vingativa, rancorosa, orgulhosa. Esse tipo de sabedoria vil não deve ocupar a sua mente. A sabedoria que constrói uma casa é, antes de tudo, bondosa, generosa, perdoadora. Estamos falando de um tipo de conhecimento que pode fazer toda a diferença na construção de sua família, de seu casamento. Quero passar agora um momento bem prático para você e lhe ajudar com algumas palavras aqui. Percebe que Jesus disse que a casa na rocha e a casa na areia sofreriam as mesmas pressões e intempéries. Então, não é o que você está passando que define o terreno em que você está. Então, não se importe tanto com o que você está passando.
Pois tanto uma casa bem edificada quanto uma casa mal edificada sofre as mesmas intempéries. Porém, o destino, o resultado é diferenciado. Compreende isso? Guarde estas coisas. O conselho lhe ajudará na guerra. A sabedoria lhe ajudará a prosperar. A inteligência lhe ajudará a firmar as estacas. O conhecimento vai lhe auxiliar na solução dos problemas. Se eu posso dividir algumas coisas com você, é que você pode manifestar seu conhecimento como? No primeiro momento, você precisa melhorar e aperfeiçoar sua comunicação. Estude e pesquise mais sobre comunicação. Falamos sobre isso no início da jornada. Volto a insistir, pois é um ponto base para nós. Fale melhor, comunique-se melhor. É claro que não é do dia para a noite que tudo isso muda, mas vou te dar um conselho. Compartilhe mais. Compartilhe mais. Divida mais seus sentimentos, divida mais seus sonhos, divida mais suas impressões. Compartilhe mais. O segundo, dê satisfação. Crie o hábito de dar satisfação. Dar satisfação não diminui você. Dar satisfação não diminui você. Algumas pessoas têm resistência em compartilhar e resistência em dar satisfação. Eu não compartilho porque nunca as minhas palavras são bem recebidas do outro lado. Ok? Precisamos trabalhar o outro lado também e eu espero que você não esteja assistindo esses vídeos sozinho. Você esteja dividindo com seu esposo e sua esposa. Agora veja que dar satisfação não lhe diminui. Dar satisfação promove o outro. Dar satisfação coloca o outro como seu sócio, companheiro, parceiro, parceira. Neste momento em que você passa a dar satisfação, você está dividindo responsabilidades, trazendo para mais perto. Então, no meio da comunicação, queria que você notasse estes dois itens muito importantes. Compartilhar sentimentos, sonhos e impressões. Faça isso. Olha, eu gostaria de dividir a minha ideia de investimento. Olha, eu gostaria de compartilhar com você um sonho que tenho. Comece a compartilhar mais e dar mais satisfação. Quando você se propõe a se tornar uma pessoa que dá satisfação, você vai começar a ganhar vantagens de não assumir toda a responsabilidade sozinho, de não ter que arcar com as consequências sozinho ou ser o culpado de tudo. Você consegue ganhar tempo e um pouco mais de luz para os problemas da vida. Isto é trabalhar com conhecimento, isto é trabalhar com sabedoria. Talvez o que você precise nesta comunicação, tanto do compartilhar quanto de dar satisfação, se eu puder lhe dar mais um conselho, é acrescente um pouco de humor a isso. A comunicação dentro de casa pode ser mais leve, mais bem-humorada. Não estou dizendo que do dia para a noite você se tornará um piadista, um comediante. Mas o que estou dizendo é que a gente pode sim suavizar as palavras e torná-las mais agradáveis dentro de casa. Isto também é uma melhora da comunicação. Ponha mais alegria, mais vigor, mais vibração na sua comunicação aí agora. Todos os discursos têm que ser extremamente pesados. Tudo que você fala tem que remeter às suas dores e aos seus problemas. Talvez, será que a comunicação tomada do egoísmo, de sempre querer jogar sobre o outro suas frustrações? Ei, fale coisas mais alegres, compartilhe mais de um ambiente feliz, melhore sua comunicação com um melhor humor. Um quarto conselho sobre comunicação que eu quero lhe dar, e este é especial para os casais, coloque um pouco mais de romantismo. Alguns elogios, umas frases um tanto melhores podem ajudar vocês. Olhe,
Eu sei que, assim como eu disse há pouco, ninguém se torna um humorista. Também não estou pedindo que você se torne um poeta. Mas é possível melhorar as palavras, colocar mais romantismo na comunicação, sabe? Melhorar a interação das pessoas. Suavize as palavras, mande recados favoráveis, românticos. Comece a dividir um pouco disso. Sim, de começo pode parecer estranho. Sim, de começo isso pode parecer um tanto fora do padrão, mas você se habitua, você aprende. 4 conselhos para comunicação, para melhorar o conhecimento dentro de casa. Dividir mais, comunicar mais, compartilhar mais sentimentos e sonhos. Dar satisfação do que está fazendo não lhe diminui, não lhe limita. Pelo contrário, transmite segurança ao outro e valor ao outro. Colocar mais humor, suavizar as conversas, livrar um pouco o ambiente do peso e investir em romantismo, uma comunicação que transmita amor, que crie no outro um sentimento de que realmente é amado. Quanto tempo você não diz eu te amo, ou não faz um elogio, ou não diz algo especial? Que tal começar a praticar isso a partir de agora? Uma outra área de conhecimento que eu gostaria de dividir com você, prático, nessa nossa aula de hoje, é sobre a interação física. Num universo cada vez mais touch, nós vamos perdendo a cada dia a interação física. Nós tocamos cada vez menos. Temos tanto touch, que quer dizer toque, não é? Nas telas, e estamos perdendo o toque um no outro. Talvez nesta área de conhecimento poderíamos aprofundar um pouco mais em uma outra escola, mas deixe de dizer, invista no toque. Em vez de apenas escrever, olha, um abraço, olha gente, aquele abraço. O que você pode fazer? Abraçar de verdade. Você aí agora, junto da sua esposa, pode tocá-la. Muitas vezes não nos esbarramos mais, não tocamos mais, temos uma relação muito fria. Quero incentivar você a evoluir o toque. Volte a tocar nela, volte a tocar nele. O beijo. Invista em beijar. 5 segundos de beijo, aí vai. Conte. Beije, conta 1, 2, 3, 4, 5. Precisa. A vida sexual do casal não começa propriamente no ato. Estamos falando de palavras, de toque, de beijo. Percebe a escala? Isso começa a recuperar. O afastamento permite que coisas estranhas entrem no meio. Quando se cria um afastamento, coisas estranhas entrem no meio. Portanto, o conselho mais prático é não se afaste de sua esposa, não fique longe dela. Não se afaste de seu marido, não fique longe dele. O afastamento sexual e íntimo do casal começa a criar. O afastamento sexual e íntimo do casal cria um espaço onde coisas, pessoas, sentimentos e espíritos adentram. Sim. Portanto, invista mais nisso. Palavras, carícias, beijos e o ato sexual. Quando você investe nisso, você começa a trazer cura para o casamento. Quando os dois se juntam, eles são uma só carne. Eles se unem como um. Exatamente neste momento, um pacto de unidade é feito. Portanto, invista nisso. Se há hoje problemas físicos ou emocionais que estão afetando essa área do casal, eu quero dizer que ela é
extremamente importante. Procure ajuda médica urgente. O vigor de um casamento depende muito da saúde, da intimidade do casal. Essa aplicação que você deve fazer nessa área vai lhe ajudar. Portanto, lembra que eu estou dizendo para você, memória e conhecimento. Descubra coisas novas, leia bons livros. Isso vai criar um ambiente saudável e positivo. O que a Bíblia fala sobre o ato entre o homem e a mulher? A Bíblia diz que neste momento em que os dois se unem, neste momento em que eles estão juntos, na sua intimidade, eles se tornam um só. Há uma entrega completa de um ao outro. O apóstolo Paulo chega a dizer que o corpo de um está ali para servir o outro. Percebe que a relação não é simplesmente receber. O egoísmo nunca triunfa diante do amor. Aliás, o contrário de amor não é ódio. O contrário de amor é egoísmo. Então o apóstolo Paulo diz assim: aqui está o corpo do marido, e o corpo do marido deve estar à disposição para servir a esposa. O corpo da esposa está aqui e ele deve estar à disposição para servir o marido. Portanto, de que serve o ato sexual, senão para a entrega de um para o outro? E aí acontece algo muito importante na vida familiar e conjugal, é que nós passamos a ter uma prática que não é receber, mas é dar. Não é receber, mas se oferecer. Então eu não entro nisso para ser feliz, eu entro nisso para fazer feliz. Eu não entro nisso para ter alegria, para ter prazer, mas para oferecer alegria e oferecer prazer. Sim, a gente sabe que o sexo foi muito desvirtuado e corrompido pelas mídias, imagens, filmes, e a mente de muitos está agora poluída, destruída, pois imagens criam fissuras terríveis na alma e na mente. Mas eu oro e eu sei que aqui agora há a graça e virtude de Deus. Eu acredito nisso, para que você possa redescobrir um relacionamento saudável, avançando de palavras para o toque, do toque para o beijo e do beijo para o ato sexual em si. Isso vai trazer muita cura e muita restauração. Vai diminuir espaços e reaproveitar. E trazer restauração para dentro do casamento. Invista nisso. Se há dificuldade nesta área, procure ou tratamento ou aconselhamento pessoal, pois sem isso a saúde do casamento está comprometida. Casamento não é só sexo, mas casamento depende muito da relação marido e mulher. E eu queria que isso ficasse no seu coração, para que você pudesse, de alguma forma, evoluir nessa área também. Uma outra sugestão que eu dou a vocês para uma revisão neste dia, melhorando e aperfeiçoando a comunicação, melhorando a interação física, o toque, o beijo e o sexo. Mas um terceiro ponto para a gente aplicar sabedoria e conhecimento seria a mediação dos conflitos. É natural que homens e mulheres, habitando sobre o mesmo teto e dividindo todas as particularidades de uma vida, terão conflitos. E eu quero convidar você a rever o meio pelo qual você faz isso. Se eu posso te dar uma dica rápida agora, diminua as expectativas e aumente a tolerância. Diminua as expectativas e aumente a tolerância. Amplie os limites do perdão por 70 ou mais. Pare de ser o acusador e passe a ser o advogado, o restaurador. Aprenda a separar a pessoa do problema. Uma das chaves mais importantes que eu aprendi na minha vida ao longo de lidar com as pessoas e no meu próprio casamento foi separar a pessoa do problema. Vou usar aqui um exemplo de pai e filho. Suponhamos que o seu filho conte uma mentira. Ora,
Uma mentira é uma coisa muito ruim. Mas eu não posso dizer que o meu filho, por contar uma mentira, se tornou um mentiroso. Então, o que eu faço? Eu pego a mentira e coloco ela aqui. Eu sou contra a mentira. Eu pego o meu filho e coloco ele aqui. Eu sou a favor do meu filho. Então, eu vou falar contra a mentira e falar a favor do meu filho. Eu vou separar a mentira do meu filho. Então, eu rejeito a mentira e acolho o meu filho. Eu critico a mentira e reforço os valores da verdade com o meu filho. Um dos segredos para isso é você sempre separar a pessoa do problema. Qual é o problema que esta pessoa com quem você convive tem? Separe. Separe o problema e ataque o problema. Pegue a pessoa, ame e encoraje a pessoa. Quanto mais você atacar o problema e mais encorajar a pessoa, logo ela própria terá força e vigor para também atacar o problema. Não sei se isso chega até você e você me compreende o que eu quero desenhar para você. Separe a pessoa do problema e ataque o problema. Esta é uma forma de mediar conflitos. Eles virão. Trate sempre com perdão, com sabedoria e sustento. Bom, encerramos aqui esse nosso episódio e voltamos para continuar nossa jornada na próxima aula.